Queridos alunos, queridas alunas, retornamos aqui à nossa base comum, nosso objeto conhecimento, a Era Vargas, para concluir a nossa terceira aula das 3 previstas, então, nesta semana 21, que se iniciou no dia 14 de junho e termina no dia 18 de junho. Vejamos, então, o roteiro dessa aula número 3, que fecha esse objeto conhecimento. O Estado Novo, como resposta às polarizações ideológicas e aos interesses de camadas sociais do período. A queda do Estado Novo, a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial e a ascensão dos Estados Unidos no cenário internacional. A utilização da propaganda na criação da imagem de pai dos pobres atribuída a Getúlio Vargas. Primeiro, vejamos então o Estado Novo como resposta às polarizações ideológicas e aos interesses de camadas sociais do período. Ideologia e representação de interesses. A expressão Estado Novo foi empregada pela primeira vez por Oliveira Salazar, no início da década de 1930, para justificar o regime autoritário português. Sua utilização, alguns anos depois no Brasil, assim como a incorporação à Carta de 1937, a Constituição do Estado Novo, a polaca, de dispositivos das constituições de regimes totalitários da época, chegou a ser apontada como evidência da subordinação ideológica da ditadura Vargas ao fascismo europeu. Se a matriz ideológica era a mesma, no sentido de que ambos os regimes se fundamentaram a partir de uma visão autoritária de governo e de organização de sociedade, distintas eram as dinâmicas históricas que os engendraram e as práticas políticas adotadas na Europa e no Brasil. O Estado Novo tinha em comum com o fascismo a mesma crítica à democracia parlamentar, à pluralidade de partidos e à representação autônoma de interesses, assim como tinha em comum com ele a mesma valorização do Estado forte, tutor da sociedade civil. Vimos esse termo sociedade civil. O que ele significa? Sociedade civil é uma expressão que indica o conjunto de organizações e instituições cívicas voluntárias que constituem os alicerces de uma sociedade em funcionamento, em oposição com estruturas que são ajudadas pelo Estado. Existem várias definições de sociedade civil. A primeira surgiu com Adam Ferguson, filósofo escocês, que escreveu a primeira obra a respeito da sociedade civil em 1767, obra intitulada Ensaio sobre a História da Sociedade Civil. De acordo com Ferguson, sociedade civil é o oposto de um indivíduo isolado, mais concretamente, alguém que vive numa comunidade. Posteriormente, o conceito de sociedade civil foi desenvolvido por Immanuel Kant, sendo que para ele a sociedade era baseada no direito. Voltando então, a distância entre a inspiração ideológica e a prática política talvez tenha sido seu exemplo mais ilustrativo na consagração do corporativismo como doutrina oficial do Estado Novo. Com efeito, o artigo 140 da Carta de 1937 estabelecia que a economia da produção será organizada em corporações e estas, como entidades representativas das forças do Estado Nacional, colocadas sob assistência e proteção do Estado, são órgãos deste e exercem funções delegadas do poder público. Tal preceito sobre ser incompatível com o desenvolvimento do capitalismo brasileiro e os interesses estrangeiros a eles associados, por mais incipientes que eles fossem à época, nunca teve sua implantação de fato cogitada. Assim, sua inclusão na Carta de 1937, com foros de doutrina oficial do Estado, é significativa pelo que ela sugere. A incorporação de ideias fascistas pelo Estado Novo parece dever-se menos a uma estruturada convicção ideológica
do que à percepção de sua utilidade, de um lado, para dar uma justificativa moderna às tradicionais práticas autoritárias de extração caudilhesca e, de outro, para fornecer, por analogia, o quadro de referências políticas ao equacionamento de alguns dos problemas centrais de organização da nação que cabia ao Estado Novo resolver, inclusive como uma condição para a própria expansão do capitalismo no país. Dentre esses problemas, dois se revestiram de particular significação. O primeiro problema diz respeito à maneira de rearticular política e economicamente os subsistemas regionais no âmbito da nação. Como se disse, essa articulação se fizera até então, e a partir da descentralização republicana, através do jogo de equilíbrios que se processava no âmbito da confederação oligárquica, suas peças fundamentais eram a política dos governadores e a ação das bancadas de cada estado no Congresso Nacional. Parte integrante das regras desse jogo era o respeito à autonomia política dos estados e a relativa autarquização econômica de cada um deles. O novo Código Eleitoral de 1932 e a criação da Justiça Eleitoral, assim como os processos de acomodação política que se seguiram à Revolução de 1930, entre novembro de 1930 e novembro de 1935, os 20 estados tiveram 60 interventores ou governadores. Já haviam abalado os fundamentos desse jogo. Como a gente falou a palavra autarquização, o que é uma autarquia? É o governo em que uma pessoa ou grupo de pessoas detém o poder completo sobre uma nação. Uma autocracia. Nação, país, estado, município, localidade, etc., em que esse tipo de governo é exercido. A partir de 1937, a supressão dos órgãos legislativos e a submissão dos interventores ao Executivo Federal, se não foram bastantes para liquidar localmente a dominação oligárquica, tornaram inviável a função, por ela antes exercida, de promover também a articulação política dos subsistemas regionais em plano nacional. É o que a gente vê aqui nessa charge à direita, onde nós vemos aqui Getúlio Vargas, numa placa escrito: precisa-se de interventores para os estados. Getúlio diz: o senhor é pretendente? E esse que vem de muleta diz, o outro: não, senhor, eu sou o ex-interventor do Piauí. Essa integração teria que ser promovida, portanto, através de outros meios e da quebra dos valores que até então haviam dado consistência política à organização federativa. As noções de Estado centralizado e forte e de reconstrução nacional, apropriados na vaga ideológica que cobria parte da Europa e que encontravam larga ressonância nas forças modernizadoras, seriam os novos valores a serem contrapostos à concepção tradicional de federação. Foi em nome de ambos, por exemplo, que se procedeu solenemente à queima das bandeiras dos estados, símbolo de sua autonomia política, e que a Carta de 1937 vedou a criação de impostos interestaduais, instrumento de sua autarquização econômica. Duas disposições que, para além de suas finalidades políticas imediatas, teriam significativa importância para a expansão do capitalismo do país. Com efeito, a liquidação da autonomia dos estados enfraqueceu aqueles grupos locais que logravam identificar seus interesses particulares como a defesa da economia da região, o que abriria o caminho para que se realizasse, sem maiores resistências políticas estaduais, a transferência de renda do setor agroexportador para o setor industrial. Da mesma forma,
a abolição das barreiras tarifárias interregionais eliminariam um dos obstáculos à unificação do mercado interno. A ação deste Estado centralizado e forte, em plano nacional, entretanto, iria prescindir no Brasil da edificação dos complicados mecanismos de controle que a extensão territorial do país faria prever. É exato que a presença nos estados dos destacamentos do Exército, sobretudo a partir do controle que ele passou a exercer sobre as forças públicas estaduais, as atuais polícias militares, projetou a presença do poder central nas diferentes regiões do país. Mas não menos importantes parecem ter sido os mecanismos de lealdades pessoais que vinculavam os interventores a Vargas. Tanto é assim que ficou praticamente no papel a instituição dos departamentos administrativos, criados em abril de 1939, que teriam por função aprovar atos do interventor e fiscalizar a execução dos orçamentos estaduais. Tudo se passou, em síntese, como se a fidelidade política a Vargas, em plano nacional, tivesse por prêmio a autonomia administrativa em plano estadual. Não eram muito diferentes as práticas políticas vigentes durante a República Velha. O segundo problema para cuja solução as elites dirigentes da época foram buscar no fascismo europeu, sua fonte de inspiração, foi o relativo à organização da representação de interesses, notadamente de setores urbanos no plano sindical. Foi nesse plano que efetivamente se criaram formas imperfeitas, mas nem por isso menos eficazes, para aquilo a que se destinavam, de organização de tipo corporativista. Mas também aqui a fonte de inspiração, que era a Carta del Lavoro, a Carta do Trabalho de Mussolini, foi como que submetida a uma apropriação seletiva e pragmática. A tutela do Estado sobre a organização sindical era exercida basicamente para impedir a livre expressão de interesses, para restringir ou suprimir a utilização de certos recursos políticos, sobretudo a greve, na defesa desses interesses, e para cercear alianças intersindicais que propiciassem a criação de centrais operárias autônomas. Se foi sob o Estado Novo que o edifício da organização sindical foi sendo aos poucos construído, suas fundações já haviam sido lançadas imediatamente após a Revolução de 1930, quando da criação do Ministério do Trabalho. O cerceamento da representação de interesses através da tutela exercida pelo Estado sobre a organização sindical iria ser construída a partir de três instituições: o monopólio da representação, através da criação do sindicato único para cada categoria profissional, a justiça do trabalho e o imposto sindical. A sequência através da qual tais controles foram instituídos revela o caráter pragmático que revestia tal construção. A pluralidade sindical deixou de existir por decreto de agosto de 1931. Foi restaurada pela Constituição de 1934 e foi novamente abolida pela Carta de 1937. Neste último caso, entretanto, isso se fez através da fórmula sui generis. Afirmou-se a associação profissional ou sindical é livre, mas que só o sindicato regularmente reconhecido pelo Estado tem o direito de representação legal. Só 2 anos após a implantação do Estado Novo é que se estipulou de forma taxativa que não será reconhecido mais de um sindicato para cada profissão. Decreto número 1402, de 5 de julho de 1939. Também a Justiça do Trabalho, cujas bases haviam sido lançadas em 1932, através das juntas de conciliação e julgamento, embora tivessem seu princípio reafirmado pela Carta de 1937, só seria efetivamente instituída em maio de 1939. Finalmente, o imposto sindical,
que tem função desmobilizadora e contribui para falsificar a representação sindical, por ser compulsório e descontado em folha, garante recursos à direção sindical independentemente do número de filiados e da participação destes nas atividades sindicais. Só seria criado em julho de 1940. Dois traços são significativos. De um lado, a natureza progressiva da instituição desses controles, que acabou gerando tal profusão de leis, decretos-leis e portarias que se impôs sua codificação geral através da Consolidação das Leis do Trabalho de 1943. Parece sugerir que o que se buscava não era a implementação de um postulado ideológico, mas a utilização pragmática das vantagens que a partir dele podiam ser extraídas. De outro lado, o fato de que a instituição de tais controles não apenas precedeu o Estado Novo, como seria mantido após sua derrocada, pois passou a constituir uma das bases do populismo, indica claramente que a solução autoritária, dada à organização da representação de interesses de empregados e operários, era menos uma característica específica do Estado Novo do que parte integrante da cultura política das elites dirigentes. Nesse sentido, a função do Estado Novo parece ter sido menos a de introduzir uma inovação do que a de garantir, através da eliminação de resistências políticas, a consolidação de algo já existente e que havia sido introduzido pela Revolução de 1930. No que se refere à representação de interesses, no plano das associações patronais, e embora também elas fossem submetidas aos controles da legislação sindical, o problema se colocava em termos formalmente semelhantes, porém substancialmente distintos, em grande parte porque a representação de interesses e, além disso, a participação dos empresários no processo decisório realizavam-se menos através da ação de suas associações de classe, enquanto tais, do que da participação individual e direta de seus representantes naqueles organismos criados no interior do aparelho do Estado e onde eram discutidas e elaboradas as principais decisões econômicas. Esses órgãos técnicos, Conselho Federal de Comércio Exterior, Conselho Técnico de Economia e Finanças, etc., oficialmente criados com a função de assessorar a presidência, logo se transformaram numa arena específica, integrada por representantes do empresariado e da burocracia civil e militar. Foi em seu âmbito que se realizou a composição de interesses entre as facções da elite dirigente, quando da formulação de políticas públicas. Foi desses órgãos que saíram as sugestões inovadoras e as diretrizes, criação de Volta Redonda, Lei do Petróleo, para as principais realizações do Estado Novo no campo da promoção do desenvolvimento econômico. Se esta foi uma prática introduzida no início da década de 1930, através das comissões mistas, foi sob o Estado Novo que ela foi consolidada e expandida para cobrir também atividades econômicas setoriais, como a criação do Instituto do Açúcar e do Álcool, do Cacau, do Pinho, do Sal, etc. Em paralelo a essas inovações, que acabaram por reestruturar todo o sistema de decisões, processou-se, agora de forma sistemática, a profissionalização e modernização dos quadros do aparelho do Estado, notadamente através da criação do Departamento Administrativo do Serviço Público, o DASP. Nesse sentido, é possível localizar no Estado Novo a gênese da moderna tecnocracia brasileira e do seu padrão de relacionamento com grupos empresariais. Cabe notar que a conexão entre a prática corrente da representação de interesses do empresariado e a tutela estatal, exercida sobre a organização de suas associações de classe, foi estabelecida através da exigência legal de que as indicações dos representantes de classe que iriam integrar os órgãos técnicos e, portanto, participar do processo decisório, só poderiam partir das associações de classe reconhecidas pelo Estado.
que o empresariado brasileiro se adaptou com facilidade tanto às vantagens quanto às restrições dessas regras para a representação de seus interesses, parece demonstrado pelo número de associações de classe que foram criadas, ou que sobreviveram, sob o Estado Novo. Com efeito, quando se realizou em 1945 a primeira Conferência das Classes Produtoras, a chamada Conferência de Teresópolis, dela participaram representantes de quase 600 associações rurais, comerciais e industriais de todo o país. A consequência importante da instituição dessas regras e canais para a representação de interesses, que iriam construir um padrão que, com maior ou menor nitidez, sobreviveria ao Estado Novo, foi que o processo de articulação e de agregação de interesses e, através deles, a política, deslocaram-se da sociedade civil para o âmbito e a tutela do Estado. Vejamos agora a nossa segunda parte desta aula, que é a queda do Estado Novo, a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial e a extensão dos Estados Unidos no cenário internacional. Queda de Vargas e fim do Estado Novo. A partir de 1942, o governo Vargas começou a se movimentar no sentido de preparar a transição controlada de um Estado autoritário para um regime mais aberto. Não por acaso, naquele ano, o ministro do Trabalho, Marcondes Filho, iniciou uma campanha de popularização da figura de Vargas nos meios de comunicação, principalmente através do programa radiofônico Hora do Brasil. O objetivo era assegurar maior base de apoio para o governo entre as classes trabalhadoras. Esta era também a raiz da preocupação de consolidar os direitos sociais e trabalhistas expressa em medidas aprovadas em 1943, como a CLT e o aumento do salário mínimo. Mas a transformação do Estado Novo passava também pela formulação de uma estratégia para enfrentar a questão político-eleitoral. No interior do governo, surgiram propostas variadas, todas preocupadas em criar mecanismos de transição seguros que mudassem o regime, mas mantivessem o poder nas mãos de Vargas. Uma alternativa aventada foi a de se promover eleições imediatamente, com base nas entidades de classe existentes, em geral dominadas pelo próprio governo. Vargas, no entanto, procurou não se precipitar e aguardou o rumo dos acontecimentos nos planos externo e interno. A partir de 1943, a oposição passou a se movimentar com maior desenvoltura, a despeito da ação da censura e de outros órgãos repressivos. Durante todo o ano sucederam-se passeatas de estudantes, promovidas pela União Nacional dos Estudantes, a UNE, contra o nazifascismo. Em outubro, importantes lideranças civis e liberais de Minas Gerais lançaram um documento contestando o regime ditatorial conhecido como o Manifesto dos Mineiros. O governo reagiu punindo vários dos signatários, acusados de insuflar nosso pior inimigo, as divergências internas. Vargas prometeu a normalização da vida política do país para logo após o fim da guerra, em ambiente próprio de paz e ordem. A tensão política manteve-se no ano seguinte. Tornou-se muito difícil para o governo conservar unida a sua base de sustentação no momento em que se abria a possibilidade de retorno ao regime da competição política. As dissensões internas tornaram-se inevitáveis. Um exemplo foi a renúncia do ministro das Relações Exteriores, Oswaldo Aranha, após o fechamento pelo governo de um organismo de apoio aos aliados, a Sociedade Amigos da América. Apesar de tudo, o governo continuou apostando na estratégia da candidatura única de Vargas nas futuras eleições presidenciais. Durante todo o ano, Marcondes Filho tratou de intensificar sua campanha de enaltecimento da figura de Vargas no rádio. As oposições, por seu lado, partiram para uma atuação mais agressiva e começaram a construir alianças com um ator que ganhava cada vez mais prestígio naqueles anos de guerra, os militares.
Em outubro de 1944, a candidatura presidencial do brigadeiro Eduardo Gomes, herói dos 18 do Forte, começou a ser articulada nos meios militares e civis. Em janeiro de 1945, no primeiro Congresso Brasileiro de Escritores, intelectuais de renome defenderam a imediata redemocratização do país. Em fevereiro, a imprensa resolveu desconhecer a censura oficial e publicou uma entrevista com José Américo de Almeida, defendendo eleições livres e apresentando Eduardo Gomes como candidato das oposições. Para fazer frente às pressões e romper o isolamento político, ainda em fevereiro, o governo resolveu baixar a Lei Constitucional número 9, que previa a realização de eleições em data a ser marcada 90 dias depois. Era o primeiro passo para a redemocratização do país. Em maio, foi decretado o Código Eleitoral. As eleições para a Presidência da República e para o Parlamento Nacional seriam realizadas no dia 2 de dezembro daquele ano e, em maio de 1946, se realizariam as eleições para os governos e assembleias estaduais. De acordo com as regras do jogo, Vargas poderia concorrer às eleições, desde que se desincompatibilizasse do cargo 3 meses antes do pleito. O presidente, no entanto, afirmava que não tinha interesse em permanecer no poder. A redemocratização do país mobilizou a sociedade brasileira. Surgiram partidos políticos nacionais que teriam, a partir daquele momento, até a década de 1960, grande importância. Foram eles a União Democrática Nacional, a UDN, que reunia grande parte das oposições, o Partido Social Democrático, o PSD, beneficiário da máquina política do Estado Novo, e, finalmente, o Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, formado a partir da base sindical controlada por Vargas. Enquanto a UDN apoiou a candidatura de Eduardo Gomes, o PSD lançou a do general Eurico Dutra. O PTB inicialmente manteve-se distantes dos dois candidatos. Mesmo com a campanha nas ruas, continuavam as dúvidas. Vargas seria candidato? Que papel teria ele na redemocratização do país? Setores oposicionistas e segmentos da elite estado-novista temiam os projetos continuistas do ditador. Temiam também seu prestígio junto às forças populares. Por isso, queriam afastá-lo do poder o mais rápido possível. A UDN defendia a convocação imediata da eleição para a presidência da República, deixando a promulgação de uma nova Constituição para um segundo momento. Os udenistas não admitiam que coubesse ao ditador a tarefa de presidir a constitucionalização do país. Fechando, já para os comunistas, que puderam atuar livremente após a anistia de abril de 1945, o primeiro passo para a implantação do regime democrático deveria ser a instalação de uma Assembleia Nacional Constituinte. Sob a vigência de uma nova carta, é que deveriam ser realizadas as eleições para a presidência da República, governos estaduais e assembleias legislativas. Na prática, a proposta dos comunistas implicava que Vargas permanecesse no poder ainda por um largo período. Essa proposta aproximava o PCB do PTB e fortalecia o movimento queremista, surgido em meados de 1945, cujas principais palavras de ordem eram "Queremos Getúlio" e "Constituinte com Getúlio". Rapidamente, o queremismo ganhou as ruas, deixando as elites civis e militares preocupadas com as intenções continuistas do presidente. A utilização da propaganda na criação da imagem de pai dos pobres atribuídas a Getúlio Vargas. Estado Novo versus Estado Fascista. Fonte da Fundação Getúlio Vargas, como temos utilizado nesta aula. O Estado Novo diferia substancialmente do fascismo europeu no plano das práticas políticas concretas, como, por exemplo, na inexistência de partido único, na ausência de intensa mobilização política de massas
e na não uniformização da elite dirigente. Além disso, o Estado Novo prescindiu de qualquer mecanismo, ainda que formal, de legitimação. O plebiscito previsto na Carta de 1937 nunca chegou a ser realizado. Só procurou criar sua máquina de propaganda 2 anos depois de implantado, a criação do Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP. É de dezembro de 1939 e a glorificação da pessoa de Vargas como pai dos pobres, mais folclórica do que mítica, só se iniciou 3 anos e meio depois de instaurada a sua ditadura pessoal. Essas diferenças não foram acidentais. Elas indicam fenômenos políticos e realidades sociais distintas. Vemos aqui, então, uma imagem de Getúlio à esquerda com crianças e à direita uma outra imagem celebrando o líder, as crianças, o futuro e a bandeira do Brasil. Por que Vargas ficou conhecido como o pai dos pobres? Porque ao longo de sua primeira passagem pelo poder, de 1930 a 1945, mas principalmente durante o período do Estado Novo, de 1937 a 1945, Vargas implementou, pela primeira vez na história do país, uma abrangente política de direitos sociais e trabalhistas, alguns destes antigas reivindicações das classes populares brasileiras. Além disso, ao longo do Estado Novo, essas realizações foram sistematicamente divulgadas por um aparato de propaganda de massas, que prestaram um verdadeiro culto à personalidade do então ditador. Vemos uma outra imagem aqui com uma evolução da figura de Vargas. Em 1937, como Führer, em 1941, como cidadão, assim aproximando de Franklin Delano Roosevelt, e em 1945, como um camarada, aproximando do totalitarismo soviético. O mito Vargas. Getúlio Vargas é, com toda certeza, um dos maiores nomes do cenário político brasileiro do século XX. Sua presença e força política atravessaram as décadas de 1920, 1930, 1940 e 1950, instalando-se com referência inquestionável após o suicídio, ocorrido em 24 de agosto de 1954. Vargas, durante essa longa trajetória, foi sendo identificado tanto por suas surpreendentes qualidades de estadista, coragem, sabedoria, ousadia, como por características de homem comum, simpatia, malandrice, simplicidade, facetas que o aproximavam ao mesmo tempo dos grandes líderes de seu tempo e do povo brasileiro, o seu povo. Ficou conhecido como o pai dos pobres, o protetor dos trabalhadores, mas também como o presidente em cujo governo trabalhadores foram presos, torturados e até mortos. O que é um mito? Uma definição é que mito é uma narrativa de teor fantástico e simbólico, normalmente com personagens ou seres que incorporam as forças da natureza e as características humanas. Algo ou alguém cuja existência não é real ou não pode ser comprovada. Então, Vargas ultrapassou o terreno material para se tornar uma ideia muito mais sobre-humana. Vemos aqui, então, novamente, Vargas, sempre bem vestido, sempre sorrindo, com crianças. Mitos políticos são construções modernas, possíveis quando a política se torna uma atividade central para uma sociedade e quando as massas se tornam um ator necessário, porém temido. Mitos políticos, especialmente quando assumem a forma de uma personalidade, cumprem o papel de guias para o povo, devendo ser facilmente reconhecidos e seguidos. Nesse sentido, Getúlio Vargas foi um grande mito, construído no contexto das décadas de 1930 a 1940, quando o Brasil se tornava uma sociedade urbano-industrial, entrava na era dos meios de comunicação de massa e não podia mais desconhecer os graves problemas socioeconômicos que inquietavam sua população havia décadas. Vemos aqui, então, Vargas andando no meio do povo e uma coisa inimaginável, o seu chefe do seu serviço pessoal, sua guarda pessoal, serviço de segurança, Gregório Fortunato, chamado o Anjo Negro, cortando-lhe o cabelo e em público, para todo mundo ver.
Mitos políticos exigem intensa e sofisticada propaganda governamental, mas é preciso que o que está sendo propagado faça sentido para a população receptora, vinculando-se à sua experiência de vida, seja direta, seja indiretamente. A construção de um mito, portanto, não é mera obra de mistificação. Por isso, a trajetória política de Vargas é uma excelente oportunidade para pensar sobre as relações entre representantes e representados, sem aceitar a ideia recorrente de que o povo brasileiro é ingênuo e continuamente enganado por políticos cínicos que defendem apenas interesses pessoais. Vemos novamente aqui Vargas no meio do povo, né, junto com Gregório Fortunato. Examinamos a história da construção do mito Vargas. Ela certamente começou com a Revolução de 1930. Nesse momento, Vargas era apenas um de um conjunto de líderes, embora fosse aquele que iria assumir a chefia do Estado. Pode-se então verificar que a figura de Vargas começa a ser trabalhada como um exemplo de presidente quando ele ainda é o chefe do governo provisório, 1930 a 1934, e, a seguir, o presidente constitucional do país, de 1934 a 1937. Vemos aqui de novo uma imagem recorrente, Vargas junto às crianças. A partir daí, a propaganda em torno de seu nome e das realizações de seu governo não param de aumentar. Entretanto, foi só após o golpe do Estado Novo que a preocupação com a construção do mito Vargas chegou ao seu auge. Como o regime era autoritário, a intensa propaganda se beneficiou muito da censura, dirigida a todos e a tudo que pudesse ser considerado danoso ao regime de Vargas. Durante o Estado Novo, cresceram lado a lado propaganda e repressão, quer esta se manifestasse através dos instrumentos da repressão física direta, quer assumisse as feições, nem sempre muito sutis, da censura e também da autocensura. Vemos aqui Vargas em meio aos militares no Panteão do Duque de Caxias. Né? Vemos aqui o símbolo de Caxias, as armas que ele empunhava, e hoje esse local é o Comando Militar do Leste, no Rio de Janeiro. Diretamente envolvidos no esforço de divulgação da figura de Vargas estavam o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, já citado, o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio e também o Ministério da Educação e Saúde. Um tripé que apontava para a centralidade das políticas sociais do regime, mas que também se preocupava em veicular mensagens que causassem impacto pela qualidade e pela diversificação dos recursos a que recorriam. Esses órgãos do aparelho de Estado revelam claramente o tipo de imagem que Vargas desejava criar junto à população. Vemos aqui, então, os Jogos da Primavera, no estádio do Clube Regatas Vasco da Gama, no Rio de Janeiro, onde as crianças carregam a imagem de Getúlio Vargas. Notem que à direita existe um militar. Ela devia ser a de um presidente especialmente atento à situação dos trabalhadores do Brasil e, com igual ênfase, à situação das mulheres e mães, dos jovens e das crianças, que garantiriam o futuro do país. Dessa forma, Vargas materializava um modelo de presidente voltado para a criação e a implementação dos novos direitos sociais do povo brasileiro, que constituíam o coração e o sentido da cidadania social, então preconizada. Esse presidente queria inaugurar um novo tempo nas relações entre Estado e sociedade no Brasil. Elas deviam ser diretas, através de cartas e de cerimônias cívicas, sem quaisquer intermediários. Povo e presidente deviam estar próximos, deviam confiar um no outro. Vemos aí crianças se preparando para uma demonstração patriótica. Não é casual, por conseguinte, que as ameaças à liderança de Vargas, em meados dos anos 1950, tenham sido entendidas pela população brasileira, especialmente pelos pobres e trabalhadores,
como uma ameaça ao presidente que havia enxergado o povo e aos direitos sociais aos quais seu nome sempre esteve ligado. Também não foi por acaso que esse povo chorou e se revoltou com a notícia de seu suicídio, atacando os antigetulistas e surpreendendo a muitos com sua raiva e sua dor. Para lidar com a política e os mitos políticos, é preciso entender que eles não cabem em esquemas simples e maniqueístas, de bem e de mal, e que sempre perdemos muito ao tentar fazer isso. Vargas é, nessa perspectiva, um exemplar mito político. Vemos aqui, à esquerda, uma imagem de um livro, Pai dos Pobres, o Brasil e a Era Vargas, e à direita, pessoas levando fotos e chorando quando souberam do suicídio de Getúlio Vargas. Passemos então agora à nossa conclusão. Conclusão desta nossa aula número 3. Getúlio Vargas foi uma figura política controversa. A leitura de suas ações e de seus governos, da Revolução de 1930 ao Estado Novo, não o colocam apegado a um rótulo específico. Ele soube manter sua popularidade e sua liderança, apesar dos inúmeros adversários que colecionou ao longo do tempo. Foi uma aliança entre a população e o governante, de uma identidade que atraiu para si a simpatia de um governante que não se apresentava como um líder fascista clássico, mas sim um dirigente preocupado com as questões sociais. Queridos alunos, concluímos então aqui o nosso objeto de conhecimento, a Era Vargas, com a nossa aula 3 das 3 previstas. Peço que vocês, se tiverem dúvidas, postem no fórum específico. Até a próxima aula.